Olá, alunos do Liceu Maranhense. Estamos agora com um novo capítulo, que é Função e Equação Exponencial, que é a professora Raquel, e esse vídeo é em especial a todo o primeiro ano. Pré-requisitos para estudar função e equação exponencial. Logo de primeiro, eu digo a vocês que é necessário vocês estarem revisando todas as propriedades de potenciação. Uma das propriedades que vocês mais irão usar é a multiplicação de potência de mesma base. Por exemplo, eu tenho aí 3 elevado a 5, que é igual a 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 3. Isso foi o que eu escolhi se de repente eu estiver precisando de um expoente 2 ou de um expoente 3. Por que eu posso botar isso? Porque eu sei que na multiplicação de potência de mesma base, repetimos a base, somamos os expoentes. Então, ali tem apenas a base 3 e o expoente 5. Então, repara que depois da igualdade eu coloquei 2 vezes o 3, repeti o 3 2 vezes apenas. E no expoente eu coloquei 2, no segundo eu coloquei 3. Tanto faz, a troca não vai alterar. Se você colocar 3 à terceira vezes 3 ao quadrado, a soma continua 5. Ou você pode colocar então que 3 elevado a 5 é o mesmo que 3 elevado a 4 vezes 3. Você não pode esquecer que esse 3 que está sozinho tem expoente 1. Ou você pode escrever também 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado a 1. Caso em algum problema que você vai resolver, você precisa de um expoente 2. Então, você repara que 3 elevado a 5 eu tenho várias maneiras de escrever usando a multiplicação de potência de mesma base. Não esquecendo que quando você coloca uma base só, sem nada no expoente, lembre-se que sempre haverá o número 1, que a gente diz que é o 1 subtendido. Continuando ainda nos pré-requisitos e nas propriedades da potenciação, temos o caso aqui da divisão, que é muito recorrente neste assunto, de função e equação exponencial. Repara que temos aí 3 elevado a 7 e sobre 3 elevado a 2. O que diz a propriedade? Na divisão de potência de mesma base, repetimos a base e subtraímos os expoentes. Então, quando tem a barra, já indica que é uma divisão, que é um quociente. Você vai pegar os expoentes, o primeiro lá é 7, o segundo é 2, então 7 menos 2. Se o primeiro fosse 2 e o segundo ali embaixo fosse 7, você ia botar 2 menos 7, sem problema. Ou eu escrevo essa divisão com a barra, ou escrevo mesmo usando o símbolo da divisão, que é 3 elevado a 7, 2 pontinhos, 3 elevado a 2. Também aí é a divisão de potência de mesma base, você vai subtrair o 2 do 7. Agora, perceba que eu coloquei aqui no final, para vocês não esquecerem, é o que mais vai aparecer. Você tem que saber ler da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Olha o que aconteceu aí. Aí eu estou colocando 3 elevado a 7 menos 2. Você visualiza aquele 2 e vai dizer assim, então, se tem... visualiza o sinal de menos. Se tem um sinal de menos, eu vou fazer divisão de potência de mesma base. Certo? Está correto. Mas também você pode usar a própria multiplicação de potência de mesma base. Como assim? 3 elevado a 7 menos 2, você também pode escrever 3 elevado a 7 vezes 3 elevado a menos 2. Por quê? Porque aqui acaba você apresentando e utilizando a primeira propriedade, que é a multiplicação de potência de mesma base. O que ela diz? Repete a base e soma os expoentes. Quando você somar 7 somado a menos 2, é o mesmo que 7 menos 2. Então, se você não quiser usar a divisão, você pode usar a multiplicação, só tomando cuidado com o sinal do segundo expoente. Repara que na divisão, por favor, acompanhe aí, repara que na divisão eu coloquei apenas 3 elevado a 7 dividido por 3 elevado a 2. Esse 2 ficou normal. Por quê? Porque quando você aplicar
a divisão, fica 7 menos 2, aplicando na propriedade. Mas se você usar a multiplicação para explicar isso aí, você tem que lembrar que esse 2 tem que ser negativo, certo? Para não alterar o valor. Qual vai ser o valor dessa operação? 3 elevado a 5. Então, tem que ser 7 menos 2. Se você coloca 3 elevado a 7 vezes 3 elevado a 2, você altera. Você acaba dizendo que a potência é 3 elevado a 9. E tem que continuar com o resultado 5. Entendeu, turma? Aqui eu coloquei um outro exemplo, também muito recorrente nas equações exponenciais e também, às vezes, na própria função. Olha o que você observa aí, 5 elevado a x mais 1. Por isso, o nome é equação exponencial. O x aparece agora no expoente. Então, aqui temos um caso. O que vai fazer, então? Aí você olha para o expoente, você tem x mais 1, então você usa a propriedade da multiplicação de potência de mesma base. Você coloca então, você pode separar esse x mais 1 aí, inclusive até tirar esse mais, deixar separado. Então você faz o quê? 5 elevado a x vezes 5 elevado a 1. Repara que ali tinha apenas um 5 e do outro lado da igualdade tem 2 5, né? A base. Porque ali eu estou aplicando a propriedade. A multiplicação de potência de mesma base, repete a base e somos expoentes, então aqui eu estou repetindo as bases. E lá no início eu já somei os expoentes. Você tem que saber ler essa propriedade da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, né? Que é o que eu digo, né? Aqui um outro caso famoso também que vai acontecer muito nos cálculos de vocês. Você repara que a base é 25, né? E do lado eu disse que a base ficou 5. O que será que aconteceu para esse 25 se tornar 5? Pensa aí um minutinho. Quem pensou e falou que 25 é 5 ao quadrado acertou. É potência o nosso assunto. Então, lá no início, no primeiro membro, eu botei 25 elevado a x menos 2. Já no segundo membro, eu disse, olha, isso pode ser escrito assim. 5 elevado a 2, que multiplica x menos 2. Que propriedade estamos aplicando bem aí? Estamos aplicando a propriedade chamada potência de potência. O 25 é um número composto. Se ele é composto, você pode decompor. E decompondo em forma de potência, ele fica 5 ao quadrado. Como já tinha o expoente x menos 2, você não vai elevar esse 2 à toa. Esse 2 vai multiplicar o que já estava lá no expoente. Agora, bem aqui, por favor, primeiro ano, essa multiplicação, perceba as setinhas verdes que eu coloquei aí. É 2 vezes x menos 2, aliás, 2 vezes x e 2 vezes menos 2. O que o aluno faz muito? Ele só lembra de resolver 2 vezes x e repete o menos 2. Aí ele erra. Esse 2 que está em evidência multiplica todos os elementos que estão dentro do parêntese. Então, é 2 vezes x, 2x e 2 vezes menos 2, menos 4. Observe como ficou a igualdade no final. Eu poderia deixar 5 elevado a 2 vezes a 2x menos 4, mas eu fiz questão de escrever em forma de multiplicação de potência de mesma base. Então, praticamente nós usamos aí duas propriedades conjugadas. A primeira foi potência de potência e a segunda eu volto para multiplicação de potência de mesma base. Como é isso? Eu repeti a primeira potência, 5 elevado a 2x. A segunda potência, você percebeu? Ficou 5 elevado a menos 4. Da onde veio o menos 4? 2 vezes menos 2. Por favor, reveja esse assunto se você não entendeu. Aqui, gente, é uma sugestão para vocês. Vocês vão encontrar muito aí na internet um tema chamado mapa mental, que é a estratégia do momento. Muitos estudantes fazem um mapa mental para memorizar, para estudar, certo? E é uma indicação para vocês também.
uma estudante fez, achei bonitinho e coloquei aqui no vídeo para vocês. Aí ele bota o tema central, que é potenciação, e foi espalhando todas as informações de potenciação. A primeira informação está lá em cima, A elevado a N. A é a base e N é o expoente. Esse N significa a quantidade de vezes que você vai repetir a base A. Então, como N é um número genérico, você diz que você vai ter N fatores. O que é fator, gente? Fator é o mesmo nome que você dá para um número que é multiplicado por outro número. Então, esses números aí da multiplicação chama fator, certo? Então, A elevado a N fica A vezes A vezes A vezes, ele faltou escrever um vezes aqui depois do terceiro A. Aí ele bota reticências, depois ele volta com vezes e o A. Então, bem aqui já tem um errozinho gráfico. E como é trabalho de aluno, a gente vai perdoando, né? Mas ali tem um errozinho que está faltando um sinal de vezes, certo? E porque para indicar que é a multiplicação. Ali está indicando que o A vai repetir até o infinito para depois multiplicar com A, né? Então, cuidado com o que a gente escreve. A matemática, ela tem as suas regras e temos que tomar muito cuidado com os sinais. No segundo, ele colocou aí que toda base elevada a expoente 1 é a própria base. Toda base elevada a 0 é igual a 1. Agora, aqui no cantinho ele escreveu expoente negativo. Qualquer base elevada a expoente negativo, você vai inverter a base. Quem é a base? A. Quem é que está embaixo do A? O 1 subtendido. Então, esse 1 sobe e o A desce. Aí, o que acontece com o expoente? Ele fica positivo. E o estudante escreveu do lado aí, inverte. Tem que inverter a base. Se essa base já fosse uma fração, você ia também trocar os elementos da fração, numerador pelo denominador. Essa propriedade também é de grande importância dentro deste assunto, que é equação exponencial e função exponencial. Já a gente volta nela. Aí daí ele botou a fração, ele chamou de fração, né? Então, na verdade, aí é a potência de um quociente ou potência de uma divisão. Repara que o N está lá fora, o expoente, olha lá, ele tá fora do parêntese, e aí na igualdade ficou A elevado a N e B elevado a N. Você praticamente foi distribuindo o N para cada base. Que a gente diz assim, potência de um quociente é igual ao quociente das potências. E aqui embaixo ele botou a potência de um produto, né? Ele botou a decomposição, da forma como ele entendeu, que vai decompor, na verdade vai distribuir esse N aí para o A e o N para o B. A potência de um produto é igual ao produto das potências. E aqui do lado ele botou potência de potência, verdade. A elevado a N elevado a K, é o mesmo que é igual, que o desenho aí tá difícil de entender, mas é um sinal de igual. É igual a elevado a N vezes K. Que aí, quando você tem potência de uma potência, você multiplica os expoentes. Divisão de potência, A elevado a M dividido por A elevado a N é igual a elevado a N menos N. Já falou isso. A divisão de potência repete a base e subtrai os expoentes. E na multiplicação, repete a base, soma os expoentes. Fiquem à vontade para fazer o mapa mental de vocês, mas eu recomendo que vocês façam olhando para o livro, para evitar pequenos erros que podem se tornar gravíssimos mais à frente. Tá certo? Aqui nós temos, o que eu já falei, que a gente ia voltar a comentar. Esse pedacinho aqui é muito importante, viu, meninos? 2 elevado a menos 1. Ei, o expoente está negativo, então você inverte a base. Quem é a base? É 2. Lembre-se que embaixo de qualquer número inteiro tem sempre o denominador 1. Se você precisar dele, ele vai estar lá. Então, o denominador 1 sobe e o 2 desce. Aí virou 1 meio. E o que aconteceu com aquele expoente menos 1? O expoente menos 1 fica positivo. Repara que lá no mapa mental, o aluno escreveu o N embaixo mesmo, embaixo da barra, né? Ele botou o expoente lá embaixo, botou 1 lá em cima e A elevado a N. Tanto faz você fazer isso ou colocar esse 1 lá de fora do parênteses. Por quê? 1 elevado a 1 é sempre igual a 1, né? Então, tanto faz aquele 1 lá do expoente aqui do meio ficar fora do expoente, do parêntese, ou aqui pertinho do 2, tá certo? Agora, se fosse um 3, um 4, 2 elevado a menos 4, ia ficar 1 sobre 4.
1 sobre 2 elevado a 4. Não tem problema não. Tanto faz o 4 ficar aqui perto do 2 ou fora do parênteses. Geralmente a gente coloca assim, fora do parênteses, tá certo? Agora, esse segundo caso aqui é um caso clássico. Você percebe que você tem aí 2/3 elevado a 5. O que vai fazer com essa potência? Você pode simplesmente aplicar a propriedade da potência de uma divisão. Mas aqui vai acontecer de que você precise que a base seja 3 sobre 2. E aí você tenha 2 sobre 3. Pode recorrer ao expoente negativo. Você pode inverter. Gente, mas estava 5 positivo. E por que ficou 3 sobre 2 elevado a menos 5? Se você trocar a posição do numerador com o denominador, o expoente sempre vai mudar o sinal. Quando você trocar a posição, inverter o numerador com o denominador, o expoente é obrigado a trocar de sinal, viu, gente? Então, 2/3 elevado a 5, se eu precisar inverter essa base, eu vou mudar o sinal do 5, tá certo? Então, muito cuidado com isso aí também, prestem bastante atenção. Agora aqui nós temos um problema envolvendo as propriedades da potenciação. Na verdade, esse problema diz assim: uma pessoa tem 70 anos, ao longo dos seus 70 anos, quantos batimentos cardíacos em média ele vai desenvolver? Se um ser humano tem 72 vezes por minuto de batimento cardíaco, aí você vai fazer o quê? Converter tudo para minuto. 1 hora são 60 minutos. 1 hora igual a 60 minutos. Se 1 hora é 60 minutos, quanto vai ter um dia? Quantos minutos tem um dia? Por que a gente está discutindo hora, dia? Para chegar em ano, né? Um dia tem 24 horas, então você diz, olha, então 24 vezes 60 é o total de minutos que eu vou ter ao dia. Compreendeu? Um dia vai ter 24 vezes 60. Preciso multiplicar? Não, deixa assim mesmo. Agora, o ano. O ano aqui, meninos, lá no problema ele falou, considere, né? Considere que o ano tem apenas 360 dias. Você sabe que não é só isso, né? Mas para efeito de cálculo, então você vai discutir quantos minutos vai ter um ano de 360 dias. Aí é só pegar 360 dias, vezes 24 horas, que é o total de dia, né? A hora do dia, vezes 60, que um minuto, 1 hora equivale a 60. Isso aí já vai ser o total de minuto por ano, entendeu? Isso chama princípio multiplicativo, ou princípio fundamental da contagem. Um assunto também lá do 7º ano, ou do 9º ano, e que chama análise combinatória, não é isso? Mas aqui você pode usar na potência sem problemas. Aqui eu estou escrevendo batimentos, que são quantos batimentos cardíacos por minuto para um ser humano? Em média, são 72. E qual é a idade do indivíduo que você vai fazer a conta de quantos batimentos cardíacos ele teve ao longo dos seus 70 anos? Aí os 70. Então, o que a gente vai fazer? Simplesmente multiplicar tudo que a gente tem. Como assim? Para eu saber o total de batimentos, eu vou pegar quantos batimentos o ser humano faz por minuto, multiplicar pela idade, multiplicar pelo total de minutos por ano. Como que é isso? 360 vezes 24 vezes 60. É para que não estamos desenvolvendo as multiplicações, estamos deixando assim mesmo, em forma de produto. Agora nós vamos decompor, mas veja, nós não vamos decompor como fizemos lá no fundamental, vamos decompor fazendo apenas uma conversa, uns cálculos simples aqui, né? Usando as propriedades da potência, é claro, tudo que você sabe de potência. Comecemos então pelo 72. O que você sabe do 72 em forma de multiplicação? 72 é 8 vezes 9. E o que é o 8 na forma decomposta? É 2 elevado a 3. E o que é o 9? 3. Calma aí, meu povo. Gente, 2. Por que 2 elevado a 3? Alguém pode dizer, professora, eu posso botar que o 8 é 2 vezes 4. Só que o 4, ele não é primo. Aqui nós vamos só usar
o valor decomposto em fatores primos. Não esqueçam disso, em fatores primos. Então, aparece o 2. Quem é primo? 2, 3, 5, 7. E depois do 7, qual é o próximo primo? É o 9? Não, o 9 é composto, é o 11. Tá certo? Então, ficou assim, ó, 2 à terceira vezes 3 ao quadrado. É o mesmo que 72. E o 70, gente? Começa simples, 7 vezes 10. 70. 7 já é primo, 10 não é primo. Então, escreve o 10 em forma de produto usando números primos. 2 vezes 5. 2 é primo, 5 é primo. Então, 70 ficou 7 vezes 2 vezes 5. E 360, vamos lá. 36, né? 36 vezes 10. Começa bem fácil. Olhou para o número de 36 vezes 10. Quem é o 36? 6 ao quadrado. Gente, 6 é primo? Não. E quem é o 10? A gente já sabe que é 2 vezes 5. Agora você vai voltar no 6 e arrumar em forma de fatores primos. Ó, produtos de fatores primos. Já viu lá em cima? Quem é 6? 2 vezes 3 não é 6? Portanto, vai ficar 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Vezes 2... e vezes 5. Veja, estamos aplicando bem aqui a propriedade da potenciação, que é a potência de um produto. 2 vai ficar ao quadrado, 3 vai ficar ao quadrado, mas tem um 2 ali sobrando, esse 2 bem aqui, que está sobrando, né? Então, 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1 fica 2 à terceira. E aí o 3 fica ao quadrado, porque ele estava dentro do parênteses, e o 5 fica sozinho, coitado. Agora a gente vai para o 24. O que é 24? 24 é o mesmo que 8 vezes 3. Aí você olha, pesca lá em cima, que é um 8, 2 à terceira. E repete o 3. Olha, novamente eu volto a dizer, essa decomposição tem que ser decomposição em fatores primos. E o 60, 6 vezes 10 já dá 60, não é? Aí pega o 6, escreve ele em forma de produto com fatores primos. 2 vezes 3 dá 6. E o 10, 2 vezes 5 dá 10. Agora, veja, tem 2 aí repetidos, então fica 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. O tempo todo a gente está usando as propriedades da potenciação. Como eu falei, vocês vão usar muito a multiplicação de potência de mesma base. Potência de produto, potência de quociente, tudo você vai usar. Então, como é que vai ficar agora? Vamos aqui ao total geral, não é totó, totó é cachorro, né? Arrumando aqui só um instante. Altas habilidades. Gente, essa questão aí foi retirada do livro de vocês. Então, o total geral. Como é que a gente vai fazer? Agora sim, a gente vai voltar em todas as potências. Então, a gente vai começar por quem? Por quem tem 2. Base 2. Todo mundo que tem base 2. Você vai voltar neles e vai conferir. Vai logo somando imediatamente os expoentes. Então, a gente tem ali 2 elevado a 3. Deixa eu marcar aqui. Pronto. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 1. Multiplicação de potência de mesma base, então vai dar 2 elevado a 4. Aí aqui no 360 também tem 2 elevado a 3. Então aí o total 2 elevado a 7. Chega no 24 também tem um 2 elevado a 3. Somando fica 2 elevado a 10. E terminando no 60 também tem um 2 elevado a 2. Então fica no total 2 elevado a 12. 3 mais 1 mais 3 mais 3 mais 2, 12. Então, eu peguei todos os fatores de base 2 e fui somando os expoentes. E chegamos a um total de 2 elevado a 12. Agora, a gente vai para o próximo. Repara que eu estou colocando na ordem, mas tanto faz, menina, na hora de resolver. Tá certo? Então, vamos para o 3. Aqui no 72, já temos um 3 ao quadrado. Vamos então onde tem mais 3. No 360 tem também um 3 ao quadrado. Já o total aí, 3 vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado dá 3 à quarta. No 24 tem outro 3 e elevado a 1, fica 3 à quinta. E no 60 tem outro 3 elevado a 1, que eu não sou obrigada a botar esse 1. Então, o total geral aí fica 3 elevado a, confere aí depressa, primeiro ano, 2 mais 2 mais 1 mais 1, 6. 3 elevado a 6.
Pronto. Agora a gente vai para o 5. Vamos embora procurar. Não tem 5 no 72, não, agora tem 5 no 70. Então, vamos marcar aqui onde aparece o 5. E aí nós vamos aplicando a propriedade da potência. Então, 5. Esse 5 está elevado a qual expoente? 1. 5 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1 no 60. Total, 5 elevado a 3. 5 elevado a 3. Ok, primeiro ano. E aí, falta quem? Qual é o próximo fator primo que está espalhado por ali? É o coitadinho do 7, está sozinho. Só apareceu no 70, ele vem sim para o resultado geral, princípio multiplicativo, né? Então, você tem aí a resposta sem precisar, no caso é a letra E, o total, sem precisar estar fazendo a multiplicação, só decompondo os números. Agora a gente vai para um próximo exercício que também está no livro de vocês, não é? Tudo estou tirando do livro de vocês, eu gostaria que vocês dessem uma olhada. Aí você tem escala de quê, menino? Escala das unidades de comprimento. 1 quilômetro vale 1000 metros, né? Então, como é que é esse 1000 metros é em forma de notação científica? Eu falei também, é pré-requisito, notação científica e potência pré-requisito. 1000, você pode escrever 1 vezes 10 elevado a 3, porque tem 3 zerinhos, né? Ou simplesmente você escreve 10 ao cubo. Então, 1 quilômetro é o mesmo que 10 ao cubo do metro. Ok? Aí você pega esse total e compara com a igualdade que foi dada ali. E verifica se é verdadeiro ou falso. Deu o mesmo total, então a gente escreve, olha, essa daqui é verdadeira. Bota somente a letrinha V, né? Ok. Vamos para a letra B. Continuando também com a escala das unidades de comprimento. Agora a gente tem 5 mm. O que é esse m? Milímetro. Eu vou lá em 5 mm, no milímetro, boto 5 e vou voltando até chegar em metro, que ele tá perguntando quantos metros tem, né? Aí você escreve, 5 milímetros tem 5 milésimos do metro. Como é que faz esses 5 milésimos? Utilizando a notação científica. A gente coloca 5 vezes 10 elevado a 3. E esse 3 é negativo porque você tem agora 3 casas decimais. Então, fica 5 vezes 10 elevado a menos 3. Olha, esse assunto a gente viu bem no comecinho do ano. Notação científica, né, meu povo? Então, revendo aqui o tempo todo, voltando nos assuntos. Agora, a gente vai passar para a escala das unidades de área. Agora tudo é em quadrado, né? A gente aqui também vai fazer uma observação, que você não é obrigado a desenhar sempre a escala, né? É bom para não esquecer. Mas você poderia resolver isso aí direto. 5 milímetros, você sabe que é 1000 vezes menor que o metro, você poderia fazer logo 5 vezes 1 milésimo, ou 5 dividido por 1000, você chega também ao mesmo resultado, tá bom? Eu acho até mais fácil fazendo pela divisão ou multiplicação. E aqui na letra C, lembrando a escala, é a mesma, só que todo mundo é ao quadrado. Se todo mundo é ao quadrado, em cada quadradinho você agora vai colocar 2 algarismos. Ele diz que 5 inteiros, esses 5 inteiros é 5 hectômetro quadrado. Lembrou desse nome? 5 hectômetro quadrado fica sozinho nesse quadradinho. Agora, a partir do decâmetro, a gente vai acrescentando 2 algarismos. Como é para chegar em metro quadrado, aí eu fechei ali, ficou 5 em hectômetro, 40 em decâmetro quadrado e no metro quadrado fica 2 zerinhos também. Como é que fica isso aí? 54.000. 5 hectômetros quadrados e 40 decâmetros equivale a 54.000 metros quadrados. Escrevendo em notação científica, você não vai separar 54 de 1000, né? Você separa 5 inteiros e a partir desse 4 até o último zerinho, você conta quantos algarismos? 4. Então, fica 4 positivo lá em cima, hein? Porque este número está acima de 1, né? É número alto, assim, você vai ficar com expoente positivo. Quando é um número baixinho,
fica com expoente negativo, porque você vai ter casa decimal. Aí você tem algarismos. Então você fica com esse valor. Repara que deu o valor exato que está ali na igualdade, então você vai escrever aí verdadeiro. Viu? A letra D. Já na letra D, já estamos com a escala das unidades de volume, né? Que é metro cúbico, é volume, é capacidade. Moço, o que você vai fazer nisso aí, moço? Você vai escrever primeiro uma coisa importante. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Ele está perguntando ali, aí, 1 litro vale quantos mililitros cúbicos? Então, primeiro, tem que lembrar, não pode esquecer não. 1 decímetro cúbico é o mesmo que 1 litro. Eu vou lá em decímetro cúbico e escrevo 1, porque ele deu 1 litro. E vou acrescentando 3 algarismos até chegar em mililitros, né, moço? Até chegar em mililitro. Então, você tem aí 1 milhão. 1 litro equivale a 1 milhão de milímetros cúbicos. E como é que faz esse 1 milhão? Usando notação científica que você usa a potência, né, em notação científica. Então, você escreve os 6 zerinhos e aí fica 1 vezes 10 elevado a 6 milímetros cúbicos ou simplesmente 10 elevado a 6 milímetros cúbicos. 1 litro equivale a 10 elevado a 6 milímetros cúbicos. Confere essa resposta com a igualdade, tá certinho? Então, também é verdadeiro. Meninos, é importante esse exercício para lembrar dessas escalas, viu? Daqui a pouco a gente também vai estudar geometria plana. Olhe, tudo está nesse bloco de estudo para esse próximo simulado. Aí você tem 10 quilolitros é igual a 10 ao cubo de litro? Como é isso? Você simplesmente vai colocar em cada quadradinho um zero. Mas repara que no quilolitro eu coloquei logo os 2 zeros, porque a primeira casa pode. Eu podia botar um 1 do lado de fora e o 0 em quilolitro. Mas assim também não está totalmente errado. Confere quantos zeros tem. Até chegar em litro, são 4 zeros, né, moço? Porque o quilolitro já vem com 1 zero, olha só. Então, é 10 elevado a 4 de litros. E aí, a opção foi dada 10 elevado a 3. Logo, essa afirmação é falsa. Entendeu? Isso aí já é a escala, também a escala de capacidade. Lá é a escala de volume, aqui é a escala de capacidade. E agora a gente volta para a escala das unidades de massa, né, gente? Praticamente uma revisão aí do fundamental, quando fala de medidas. Então, você tem 6 quilogramas. Quanto equivale em centigramas? Então, você passa pelo hectograma, pelo decagrama, pelo grama, pelo decigrama, pelo centigrama, até chegar um zerinho em cada quadradinho. Daí, você só vai conferir quantos zeros deram aí. 5, né? Então, fica 6. Vai ficar 600 mil, né, moço? 600 mil centigramas. Daí você só coloca aí, ó, 6 vezes 10 elevado a 5. Em notação científica, dessa forma. Na notação científica, você sempre vai usar potência. E potência de base 10, né, moço? Pronto, conferindo. E olha só, não foi igual. Então, você também coloca falso. E por último, nós temos a letra G. A escala das unidades de massa. Agora é tudo quilograma, hectograma. Então, veja só, lá tem 2 miligramas. Ele pergunta, equivale a quantos gramas? Vai lá no miligrama, bota o 2. E vai até chegar o grama. Então, aí você percebeu que você acabou ficando com 2 milésimos, né? Então, 2 miligramas é menor que o grama. Então, é isso que vai ocorrer. Vai ficar, então, 2 vezes 10 elevado a menos 3. Próximo pré-requisito para o estudo da função e equação exponencial são as propriedades dos radicais. O livro de vocês traz todas as propriedades que vocês têm que estar revisando. E aqui eu já começo falando, vocês têm que saber transformar um radical em potência. O expoente é fracionário. Por exemplo, coloquei aí
raiz cúbica é de 5 ao quadrado. Então, repete o 5 e fica 2 sobre 3. O expoente é uma fração. Então, aqui tem as propriedades dos radicais, que vocês também vão encontrar no livro de vocês. Temos aí a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B é igual a raiz enésima de A vezes B. Você pode pegar, se é o mesmo índice, você pode multiplicar os radicandos. Radicando, gente, é o número que está dentro do radical, tá certo? E aí tem um exemplo do lado, a raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica de 2 é o mesmo que a raiz cúbica de 5 vezes 2. Assunto do 9º ano e vai ser necessário também nessa etapa de estudo. A letra B, a raiz enésima de A elevado a M, você pode simplificar o índice e o expoente do radicando se for necessário. Tanto você pode simplificar para menos quanto para mais. Simplificar para menos, quando a gente diz, é quando tu vai dividir. E para mais, eu digo assim, é quando tu vai multiplicar, como o exemplo foi dado aí. Você tem 3 e tem um 2. Eu posso multiplicar por 2, tanto 3 quanto 2, e sobe para 6, raiz sexta de 5 elevado a 4. E se eu tivesse te dado raiz sexta de 5 elevado a 4, você também poderia simplificar para menos, né? Dividindo tanto 6 quanto 4 por 2. Cuidado com o que eu estou te falando. A letra C também é importante, essa daí, que é a raiz enésima de uma divisão. Lá na potência você tem a potência de uma divisão. No radical você tem a raiz de uma divisão, tá certo? O que você vai fazer? É só separar. A raiz enésima de A sobre B virou a divisão das raízes. Ficou a raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B. Aí está o exemplo aí do ladinho aí, que é a raiz quarta de 5 sobre 3, ficou a raiz quarta de 5 sobre a raiz quarta de 3. Essa letra D aí também é outra propriedade importante, que o expoente fora do radical você pode trazer para dentro do radical, mas ele vai ficar o expoente do radicando. Por exemplo, raiz cúbica de 8 elevado a 5. Se for elevado a 5, esse 5 fica no 8. Fica então a raiz cúbica de 8 elevado a 5. Aí, ó, repetindo aqui. O que aconteceu no próximo caso? O 8, ele foi decomposto, né? O 5 estava aqui no 8, ó, como expoente, jogou esse 5 para fora do parêntese, decompôs o 8 e ficou raiz cúbica de 2 a terceira. Aí, o que acontece aqui? Você volta para a primeira propriedade, não, para esta propriedade bem aqui, a letra B. Quando o índice é igual ao expoente, você vai decompor, então, por quem? Eu posso decompor aqui, simplificar por 3 e por 3. E o que acontece? 3 por 3 dá 1, 3 por 3 dá 1. E o índice jamais pode ser 1, tem que ser sempre maior ou igual a 2, né? Mas pode ser maior que 1, mas igual a 1 nunca. Então, acaba eliminando, aí esse radical some e fica somente o 2 e o 5 que estava lá fora. O resultado, 32, porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 32. A última aí é a raiz de uma raiz. Olha só, você simplesmente multiplica os índices. Tudo isso aí é assunto do 9º ano, está no teu livro. Dê uma revisada lá também. Você tinha a raiz cúbica da raiz quadrada de 7. 3 vezes 2, 6. Então fica a raiz sexta de 7. Compreendeu? Agora vamos para o gráfico da função exponencial. Você pode encontrar o gráfico da função decrescente quando a base apresenta um valor entre 0 e 1 e o gráfico da função crescente quando a base representa um valor maior que 1. O gráfico da função exponencial só vai se apresentar dessa forma: uma curva ou virada assim para a tua direita, ela vai crescendo para a tua direita, ou ela vai crescendo para a tua esquerda. E aí é importante vocês observarem duas coisas. Se você tem um gráfico, você observa como se comporta o gráfico. Se você tem a lei de associação ou a lei de formação da função, você tem que observar essa lei, observar a base onde ela se apresenta. Por exemplo, se eu tenho f de x igual a 13 elevado a x, aí é um exemplo de função crescente, que 13 é maior que 1. F de x é igual a 2 quintos
Aí já sabe que 2/5 está entre 0 e 1, então é uma situação de uma função decrescente. Na função crescente acontece isso, que no domínio, x1, x2 é domínio, gente, são os valores que estão na linha do x. Aí você tem aí, se o segundo valor for maior que o primeiro valor, o segundo valor na linha do x e o primeiro valor na linha do x. É domínio. Se o segundo valor sendo maior que o primeiro valor e a imagem desse segundo valor, perceba qual é a imagem de x2, olha lá em cima no gráfico, e a imagem de x1. Se também permanecer maior, quer dizer, eu aumentando o valor de x, também aumento o valor de y simultaneamente, aí você tem uma situação de função crescente. Você também pode analisar observando só os pontos, né, da curva exponencial. Você observa para a abscissa e a ordenada, tá certo? E em relação à função decrescente também, você vai ver quem é o primeiro valor, x1 é o primeiro valor para x, para o domínio, x2 é o segundo valor. Então, se eu aumento o valor do domínio e eu observo o valor da imagem, ela está decaindo, à medida que eu vou aumentando o x, a imagem vai caindo de valor, então é uma situação de função decrescente, certo, meninos? Aqui eu estou só marcando a vocês que vocês têm que observar bem esse gráfico. E aí você tem qual vai ser o domínio da função crescente, qualquer número real. Qual vai ser a imagem da função exponencial. Tanto faz ser crescente ou decrescente, é qualquer número real, desde que ele seja positivo. Por isso que a gente diz que a função exponencial ela é uma função restrita. A imagem dela não aceita o zero, como também não aceita os valores negativos. Como eu comentei no outro vídeo, a função exponencial ainda é uma das funções mais comentadas nesta pandemia, porque ela é usada exatamente para fazer esses cálculos, modelar esses cálculos e estudar um fenômeno que acontece, como no caso do Covid. Então, crescimento acelerado da contaminação. O modelo matemático aplicado pelos governos foi baseado nas contas da função exponencial. Ela aparece lá no modelo matemático para discutir o período que houve o maior índice de contaminação, que o governo tem que restringir mais a população para não estar saindo. E assim aconteceu. Aqui também eu estou marcando um ponto famoso que acontece na função exponencial, que é o 0, 1. A explicação do 0, 1, 0 para x e 1 para y, é porque 0 é o valor do x, o domínio. Então, qualquer base elevada a 0, o resultado é 1. Então, esse ponto sempre vai aparecer. E repara que, se você observar bem o gráfico, aparece no gráfico da função crescente, que é onde a curva intercepta a linha do y, e aparece no gráfico da função decrescente. Para você fazer o gráfico da função exponencial, você vai precisar fazer tabela. Essa aí é uma função que precisa de tabela e, além da tabela, usar todos os conhecimentos que você tiver das regras ou das propriedades da potenciação. Vão ser cobradas aí. Agora vamos para o gráfico. Olha aí, primeiro. A função ela é definida assim, o domínio é real e o contradomínio, como eu já falei, todos os reais positivos. E você tem a base 10. Eu já estou colocando, gente, aqui os valores. Vou logo explicar, hein? Você vai ter que usar uma tabela. Na função afim e na função quadrática, às vezes nem é preciso tabela, mas nessa função exponencial é necessário. De onde vem o menos 2, menos 1, 0, 1 e o 2? Você que escolhe. Aqui eu já estou desenhando o plano cartesiano para vocês verem aí, ajustando um pouquinho. Coloquei na ordem menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, que é mais conveniente para a gente, né? E fica mais fácil para você entender. Aí você vai completando essa tabela. Qual é a imagem de menos 2? É 10 elevado a menos 2. Olha, gente, a base é 10, eu já sei que a função é crescente, porque 10 está acima de 1. Se o 10 está elevado a menos 2, lá vem a propriedade da potência.
você tem que inverter a base. Era 10, agora fica 1/10 e o 2 fica positivo. 1/10 elevado a 2 é 1/100. Você pode botar 1/100 em forma de fração ou em forma de número decimal. E a imagem de menos 1 é 10 elevado a menos 1. 10 elevado a menos 1 é 1/10 elevado a 1 positivo, porque eu inverti a base. 1/10 é 0,1, não é isso? Agora, qual vai ser a imagem de 0? É 10 elevado a 0. E aí, moço, o que você vai ter? 10 elevado a 0 é 1. Qual a imagem de 1? 10 elevado a 1. A nossa potência base é 10. 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10. A imagem de 2, 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, que não é 20, é 100, né, primeiro ano? Então, se a função tem a base 10, você vai colocar o menos 2, menos 1, 0, 1 e o 2 lá no expoente, porque o x é o nosso expoente. Aí você vai fazendo, aplicando as propriedades da potenciação. O grande lance está no gráfico, né? Você vai pegar tudo que você escreveu na coluna do x. Essa tabela tem 3 colunas: a coluna do x, a coluna da função e a coluna do y. E tudo que está na coluna do x, você escreve na linha do x. E aqui eu já estou desenhando tudo numa malha quadriculada, lembrando dessa metragem. Do 0 até menos 1 é a mesma distância do menos 1 até menos 2. Do 0 até 1 é a mesma distância até o 2. E do 0 até 1 na linha do y. Gente, agora nós temos o 10, né, como imagem. Onde vai botar esse 10? E onde vai botar 1/10 e 1/100? Qual é maior, 1/10 ou 1/100? O maior é 1/10. Quanto mais você divide o número, menor ele fica. Então, eu estou dividindo por 100, ele é pequenininho. 1 dividido por 10 é um pouquinho maior, né, que 1 dividido por 100. Então, o 10, eu coloquei lá em cima, aleatoriamente. Não contei não, mas botei uma distância considerável. 100, gente, eu não vou desenhar aqui nesse gráfico, não. Agora a gente vai para cuidado. Ó. Qual é a imagem de menos 2? 1/100. Aí você traça essa linha vermelhinha que eu estou traçando aí, ó. Lembrando que eu também botei aleatoriamente ali 1/100 mais perto do 0 e 1/10 acima de 1/100. Qual é a imagem de menos 1? 1/100. E qual é a imagem de 0? 1. Por isso que sempre vai aparecer esse 1, gente, porque a gente sempre vai usar esse 0 aí. O gráfico da função exponencial, a curva exponencial vai ser sempre cortando aí, tá certo? E qual é a imagem de 1? 10. Aí a gente vai subindo, olha, paralelo à linha do y, vai subindo o valor do domínio até interceptar com o valor da imagem, que é 10. O problema agora é traçar a curva envolvendo esses 4 pontos, que já é o suficiente. Proibido usar régua, meninos, é uma curva. Eu estou jogando um zoom aqui para você perceber o cuidado que você tem que ter na hora de desenhar o gráfico da função. E vocês vão treinar aí fazendo... desculpa aí, tá vendo? Vocês vão desenhar esse gráfico treinando aí o material de vocês que tá no livro. Tá bom? Então, vocês vão... Vou deixar na descrição desse vídeo as páginas que eu gostaria que vocês respondessem. Olha aí, ó. A mão livre você vai ter que ir descendo... Lembrando que se trata de curva exponencial. Não pode usar régua, é curva. Curva. E dá um giro aí. Olha a falha técnica, a gente vai incluir os pontos. Olha aí, fazendo migué. Aí daí você vai. Cuidado que essa curva não pode tocar na linha do X. Não pode tocar. Não pode ultrapassar a linha do X. Então, eu vou arrumar aqui. Desculpa de novo. Ok, agora deu certo. Pronto, aí nós temos a curva exponencial da função f de x igual a 10 elevado a x. Quem vai ser o bendito domínio dessa função? Lembro de novo vocês, como eu posso usar o 0 para o x e qualquer número acima de 0, qualquer número abaixo de 0, o domínio é qualquer real. O domínio é qualquer número real. Agora, quem vai ser a imagem? A imagem, você percebe que eu vou usar qualquer número
menos o zero e todos os números abaixo de zero. Eu vou usar acima do zero para cima, isso é que é a imagem. Então, você tem que botar um maisinho no R e o asterisco no R. O maisinho que só aceita os valores positivos, o asterisco que não aceita o zero como imagem. Nenhuma função exponencial aceita o zero como imagem. Essa é a definição da função. Certo, gente? Parece complicado, mas não é. O problema aqui é você estudar a potência, porque você viu aqui que envolveu quase todas, né? As propriedades da potência. A potência de um número negativo, você tem que inverter a base. E o restante é saber fazer as continhas, né? E desenhar o gráfico, tá certo? Então, dando um zoom mais uma vez para você olhar como que ficou a curva. Aqui a gente tem agora um exemplo de função decrescente. Eu já começo dizendo, botando uma observação bem aqui para vocês, primeiro ano. Quem é a nossa função? 3/4 elevado a x. F de x é igual a 3/4 elevado a x. O x está lá no expoente, função exponencial. Se o x estiver elevado a 2, função quadrática. Se estiver elevado a 1, função polinomial do primeiro grau ou função afim. Se o x está no expoente, é a função exponencial. Gente, aqui a condição é assim. A é a base. Tem que ser um número maior que 1 menor que 0. Lembra disso? Isso aqui chama intervalo, né, moço? Um assunto que você gostou foi muito no começo do ano. Intervalo, a gente vai repetir isso até o final do ano. Vai ficar falando nele? Vai sim. O que quer dizer esse A? A base. A base é qualquer número real que tem que estar entre o zero. Estou escrevendo para você não esquecer. E o A significa base. Ele tem que estar entre o 0 e o 1. Não pode ser o 0 e não pode ser 1. Tem que ser maior que 0 e menor que 1. Então, o 0 e 1 são excluídos. Eles são apenas extremos. Bola aberta no 0, bola aberta no 1. Não queremos o 0 nem o 1. O que a gente vai querer? A gente vai querer qualquer número maior que 0 e menor que 1. É esse para ser a base. Então, eu vou marcar aqui nessa reta para discutir contigo umas coisinhas importantes. Qualquer fração já representa uma função exponencial. Se a base for qualquer fração, já é uma função exponencial decrescente? Essa é a pergunta. Veja, vamos trabalhar como se fosse dinheiro. Você tem, desculpa aí, você tem R$0 e R$1. Existe algum dinheirinho que representa essa situação aí de intervalo de A maior que 0 e menor que 1? Existe. A metade de R$1, né? 50 centavos. 50 centavos é 0,50. A gente pode também botar só 0,5. Como é que eu escrevo a fração disso? É a metade de 1, é 1 sobre 2. Está aí a fração, o número decimal e a fração ordinária em cima. A metade de 50 centavos, 25 centavos, né, gente? 25 centavos. Já fica bem entre o 0 e o 25. Já vem ser menor que os 50 centavos. Como é que escreve? 1 sobre 4. Por isso que para você ter R$1, você precisa de 4 moedinhas de 25 centavos. E se eu tiver 25 centavos mais 50 centavos, já tenho 75 centavos. Onde fica esses 75 centavos? Acima de 50 e abaixo de 1. É outro valor que eu posso ter para a base. Pode vir em forma de número decimal ou de fração. E qual fração vai representar 75 centavos? Gente, 75 centavos são 3 moedinhas de 25, né? Então, são 3 quartos. Porque 4 moedas formam R$1. Só 3 moedas, 75 centavos, né? Então, 3 quartos equivale a 75 centavos. E 30 centavos, gente. 30 centavos vai ficar entre 25 centavos e 50 centavos. Então, 30 centavos é maior que 25, menor que 50 centavos. Qual é a fração? É 30 sobre 100, você simplifica, fica 3 sobre 10. Ó, 3 sobre 10 é uma fração maior que 1/4 e menor que 1/2. Viu aí? Essas frações aí podem representar a base. Volto a dizer, a base pode ser um número decimal ou pode ser uma fração. Aí volto com a pergunta. Se a base for uma fração,
se a base for qualquer fração. A função exponencial é decrescente? Sim ou não, primeiro ano? Vamos pensando aí. Se a base for uma fração, a função exponencial é decrescente? Você pode chegar aí, ó, é decrescente. Nessa mesma questão que eu tirei do teu livro, tem um caso semelhante aí. Por exemplo, a base dessa função aí, f de x, é 3/4 elevado a x. E se você colocar 4/3? A função continua decrescente, sim ou não, ao primeiro ano? Pensa. Está pensando? Então, vamos lá. O que é 4/3? Se a base fosse o contrário, 4/3. 4 dividido por 3 é 1 e sobra 1, né? Aí tu pega esse 1 para dividir por 3, vai dar 0,33333, então vai ficar 1, imagina se fosse dinheiro, R$1,33. R$1,33 está no intervalo A maior que 0 e menor que 1? Não, fica depois do intervalo. Compreendeu? Então, não é toda fração que fica como base vai representar logo de cara a função exponencial decrescente. Olha aí onde que fica o 4/3. Fica depois do 1, tá vendo aí? Passou do 1, então tá fora da condição. A condição é que tem que ser maior que 0 e menor que 1. Aqui eu estou voltando na notação de intervalo, para você não esquecer, tá certo? Que foi o assunto que você mais gostou até agora. 3/4 pertence ao intervalo de 0 até 1, maior que 0, intervalo aberto em 0, intervalo aberto em 1, tá certo? Então, 3/4 pertence a esse intervalo, mas 4/3 não pertence. Olha como eu escrevi não pertence a esse intervalo. Portanto, se a função fosse f de x igual a 4/3 elevado a x, não marque como função exponencial decrescente. Ela vai ser uma função exponencial crescente, porque ela está acima de 1. Quando a função tem base acima de 1, já é crescente. Quais valores a gente vai botar na coluna? Olha a tabela aqui que você também tem que fazer. Tem que desenhar a tabela assim. A coluna do x, a coluna do f de x e a coluna do y. Que valores colocar? Gente, a gente coloca os valores menores. Aqui, no mínimo, tem que ser 3 valores, tá certo? Aqui, eu vou colocar 3 valores apenas. Menos 1, 0. Ela pode estar fora. Eu também estou desenhando aqui. Desenhei a bolinha aberta e marquei o intervalo maior que 0, menor que 1. Semelhante ao nosso assunto no começo de ano, né? Foi teoria do conjunto. Depois a gente estudou os intervalos, a operação com intervalo. Agora a gente vai voltar para a tabela, primeiro ano. Então, vamos colocar os valores para x, menos 1, 0 e 1. Tá bom? Aí você vai substituir, onde tem x, você vai colocar esses valores. A imagem de menos 1. Então, f de x, você escreve f de menos 1. Só fazendo um gráfico aqui do lado, para a gente encerrar essa parte aqui também. Aí vocês também têm que treinar bastante em casa, tá bom? A matemática é isso, meu povo. É exercício, 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 exercício. Olha a imagem de menos 1. Então vai ficar 3/4 elevado a menos 1. Moço, o que tu vai fazer? Inverter a base. Não é assim que a gente estudou? Se o expoente estiver negativo, inverte a base. Aí fica 4/3. Eita, ó, a letra ficou meio feia, mas vai ficar assim mesmo. Então, fica 4/3. Tá certo? Por quê? Porque eu tive que inverter a base. Minha professora Nessa falou que não pode ser 4/3. Gente, não pode ser 4/3 a base. Aqui é a imagem de menos 1. Tá certo? A imagem de 0 é 3/4 elevado a 0. O que a gente estudou antes? Relembrou antes? Toda a base, qualquer base elevada a 0, a resposta é sempre 1. A imagem de 1 é 3/4 elevado a 1. E aí, primeiro ano, qualquer base elevada a 1 é a própria base. Agora, o problema é a gente desenhar, né? Mas eu já te dei a dica. Onde é que está 3/4? 3/4 está entre 0 e 1, mais perto do 1 do que do 0.
E onde é que está quarto terço? Depois do 1. A gente já discutiu bem aqui nessa escala, né, moço? Tá vendo como vai ajudar? Então, a gente coloca. Eu estou colocando uma distância maior aqui, ó. 2 quadradinhos para o menos 1, 2 quadradinhos para o 1, 2 quadradinhos para o 1 lá em cima. Por conta dessas fraçõezinhas que aparecem, certo? Para quem não gosta de fração, eu só lamento. A gente vai mexer com fração na função exponencial, daqui a pouco na função logarítmica também. Eu estou dividindo por bloco esses estudos. Tá bom? Então, olha, 3/4, só marquei um pouquinho ali depois do 1. Agora, onde fica a imagem de menos 1? Vai lá embora para 3/4. Marca ali na mesma direção de 3/4. Pronto. Tá vendo? A imagem de 0 vai lá no 1 e marca no 1, porque esse número fica no eixo Y. E a imagem de 1 3/4, onde é que está 3/4? Mais perto do 1 do que do 0. Então, eu joguei ali pertinho do 1 e escrevo lá 3/4, só pra gente, desculpa, ficar 4 terços, só pra gente não se perder. Aí, se você olhar assim, isso aí tá parecendo uma reta. Eu volto a dizer, é curva exponencial e essa curva ainda é decrescente, viu? Moço, agora temos só um probleminha para encerrar. Esse probleminha é do Enem, e aí ele fala sobre quantidade de pessoas que vai ter em 2030 com 60 anos. Vocês vão ler com calma em casa. Primeiro, estamos marcando a lei da função. Ou lei de associação, né? A gente chama de lei de formação ou lei de associação. Aparece um Ezinho. Estou marcando de novo esse Ezinho bem aqui. Esse Ezinho, ele tem um nome, tá bom? O nomezinho dele. Agora vem. No nosso caso, não é tão obrigado a discutir quem é o Ezinho, qual o nome, o que ele vale, não. Aqui você só vai... Isso aqui é uma questão de Enem, que às vezes eles fazem isso mesmo, usam essas informações, mas é porque na própria questão ele escreve aí, ó. Para você só vai ter que usar os conhecimentos do ensino médio, né? Do ensino médio. Esse assunto a gente não discutiu aqui, tá bom? Então, o que importa é você olhar para a lei da função e ir escrevendo. Para início de conversa, ele diz assim, olha, que x a cada 0, se x for 0, corresponde ao ano 2000. Se x for 1, corresponde ao ano 2001. Se o x for 2, corresponde ao ano 2002. Você vai ler com calma esse problema aí, tá no teu livro também. Se o x for 3, ou 4, 2004, 2005, 2006, então estou só marcando uma reticência e indo direto para a pergunta lá. E com quantos anos, olha aí, quantas pessoas vai ter 60 anos em 2030? Então, se x for 30, o ano é 2030. Isso aí é só para discutir qual é o valor real do x, né? Mas ele já colocou no início da questão. No início da questão ele diz assim, ó, suponha que o modelo exponencial y é igual a 363 Ezinho elevado a 0,03x, em que x igual a 0 corresponde ao ano 2000. Aí tu tem que analisar que 2030, x é 30, entendeu? Por isso que eu fiz essa tabelinha aí para você entender do lado. Então, escreve a função, escreve a lei. Y igual a 363 vezes o Ezinho elevado a 3 centésimos vezes x. Aí, se o x vale 30, para x igual a 30, o que a gente vai fazer? Volta na função, troca o x por 30. Repara que o x multiplica 3 décimos. Entendeu? Então, ali é a potência de potência. Aí, você repete tudinho e lá no lugar do x, você coloca o 30. Aqui é uma continha básica que ninguém vai armar essa conta, né? Primeiro ano. Se eu tenho 30, é 3 vezes 10, e tenho 3 centésimos, é 3 sobre 100, eu vou simplificar o 10 pelo 100, né? Então, vai sumir o zero do 30 e vai sumir esse zerinho ali do centésimo. Você vai ficar como? 363 vezes E elevado a 0,3. Vai ficar só 3 décimos. Era 3 centésimos, fica 3 décimos. Vezes 3. O 3... é porque o 30, o 10 já foi simplificado, então fica só 3. Aí, volto a dizer, ali em cima é multiplicação
dos expoentes. É 3 décimos vezes 3, ali tudo é expoente. Então, eu estou delimitando aqui, marcando, para você não correr o risco de dizer que é vezes 3 décimos vezes 3. Não. Esse é elevado a 3 décimos, você vai trocar pela informação que o problema te dá. Assim o Enem faz, viu? Geralmente eles colocam o resultado e você só vai usar as informações que você está levando do ensino médio. Então, fica 363 vezes, no lugar de Ezinho elevado a 3 décimos, você vai botar 1 inteiro e 35 centésimos, que é o valor que foi informado na questão. Desse modo, considerando Ezinho elevado a 0,3 igual a 1,35. Tá, primeiro ano eu tô falando Ezinho, mas ele tem um nome, viu, primeiro ano? Aí, você não põe vezes 3, você põe elevado a 3. Eu volto a dizer, isso aí é a potência de potência, né? Aí aquilo ali tudo apagou porque a gente trocou pelo valor 1,35. O que vai fazer agora, gente? Agora é o seguinte, uma conta dessa é chata, né? Que tu vai pegar 1,35, multiplicar por 1,35. O resultado, multiplicar de novo por 1,35. Então, aqui eu tô colocando assim, usando o computador, você vai lá na calculadora e vê lá, se tem calculadora no modo padrão, você procura no modo científico, né? E usa esse modo. Aí, cuidado na hora que você for escrever, digitar, fazer a entrada dos números. Se você primeiro for na função, que função é essa? Essa aqui, gente, é x elevado a y. Eu acho que eu dei uma aula em várias salas no começo do ano, informando como é que o aluno usa a função científica na calculadora do próprio celular, né? As turmas que assistiram essa aula lembram disso. Então, aqui, repara, aí você tem que tomar só esse cuidado inicial. Será que primeiro eu vou puxar a função ou vou digitar o número? Às vezes tu digita o número e depois pega a função, não dá certo. Às vezes tu pega a função e digita o número, aí dá certo. Aqui, primeiro é digitar o número e depois pedir a função. Olha lá o chapeuzinho representando que vai ser o valorzinho 1,35 elevado a 3. Então, a resposta deu isso ali. A gente não vai escrever o número todo, né, gente? Olha, isso é porque a gente está fazendo aqui, né? Se fosse uma prova do Enem, eu acho que a pessoa ia ter condição de fazer essa conta aí. Isso é 1,35 vezes 1,35 e a resposta vezes 1,35. Mas aqui a gente está indo um pouquinho correndo, que o vídeo já está ficando longo, né? Usando a calculadora e também discutindo as funções científicas que tem na calculadora. Então, a gente só vai usar 2,46. Deu 2,460375. Não precisa usar tudo, não. Aí, de imediato, já multiplica por 363. O valor que já está lá na memória. E a gente acha que em 893,11. Ou você pode escrever 893,1. Não tem problema. O importante é que quando você for arredondar esse valor, fica só 893. Pronto. 0,1 milhões de habitantes. Ele está dizendo que em 2030 a estimativa, usando esse modelo matemático, isto aqui é um modelo matemático e está envolvendo uma função exponencial, tá vendo aí? Ela aparece muito nessas contas, viu? Então, de acordo com esse modelo, em 2030 você vai ter 893 milhões de pessoas com idade de 60 anos ou mais. Infelizmente, essa estimativa aí não foi pensada no caso do evento coronavírus, né? Que já devastou muita gente, infelizmente. Mas vamos voltar para o assunto. Então, você tem aí 893. Aí, na hora de procurar nas alternativas, aí fica, meu Deus, eu não achei a resposta. Essas alternativas, elas são dadas em intervalo, de novo, primeiro ano. Então, 893 está entre 870 e 910 milhões. Então, a resposta é a letra E. Um problema aí do teu livro também resolvido aqui para vocês. Equação exponencial. Essa atividade foi tirada da página 230, questão 28. As demais vocês vão fazer, tá certo? Tentem que vocês vão conseguir. Então, letra A, você tem 25 elevado a x igual a 125 elevado a x. Vamos decompor 25. 25 é 5 ao quadrado.
mas já tem um expoente, então a gente separa com parêntese. Então fica 5 ao quadrado, a gente coloca o parêntese e repete x mais 2. Igual 125. Também vamos decompor. 125 é 5 ao cubo. É 5 vezes 5 vezes 5. Bota o parêntese e repete x mais 5. Pronto, agora vamos aplicar a propriedade de potência de uma potência, onde você repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes x de 2x. 2 vezes 2, 4. Alguns alunos têm a mania de botar só o 2x e repetir o 2. Olha aqui, repete o 5 e multiplica os expoentes. 3 vezes x, 3x. E 3 vezes 5, 15. Pronto, meninos, o que foi que aconteceu aqui? Conseguimos igualar a base. Para resolver uma equação exponencial, basta você igualar as bases. Porque se as bases já estão iguais, significa que você vai igualar os expoentes para a igualdade permanecer, se manter, entendeu? Então, 5 elevado a alguma coisa é igual a 5 elevado a outra coisa. Então, os expoentes devem ser iguais. Se as bases são iguais, os expoentes também devem ser iguais. Quando você iguala essas bases, aí você esquece elas e vai só para os expoentes. Agora a gente vai igualar os expoentes. Quem são eles? 2x mais 4. Não vai mais escrever a base 5. É só os expoentes. 2x mais 4 igual a 3x mais 15. Vamos descobrir o x para que essa igualdade seja verdadeira, tá certo? Então, você tem 2x no primeiro membro e 3x no segundo. Traz o 3x para o primeiro membro. Ou também pode levar o 2x para o segundo membro, né? Então, fica 2x menos 3x igual a 15, que já está no segundo membro, menos 4. 15 menos 4. Estou trocando um elemento de cada membro, então ele troca o sinal também. Gente, aqui jogo de sinal, 2x menos 3x, você subtrai e coloca o sinal do maior módulo, então fica menos x, e 15 menos 4, 11. Multiplica por menos 1, para tirar o sinal desse x aí, e então fica x igual a menos 11. Vamos agora para a letra C, onde você tem como base fração. 8 sobre 125. E do outro lado, 25 sobre 4. Então, a primeira coisa, decompõe o 8. Quem é o 8? 2 elevado ao cubo. É 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Quem é 125? 5 elevado ao cubo. O que vai fazer? Parêntese, para agora colocar o expoente 2x menos 1. Igual. Do outro lado, nós temos 25 sobre 4. Quem é 25? 5 ao quadrado. E o 4? 2 ao quadrado. Colocamos o parêntese para repetir o expoente. Aí você percebe, gente, que o expoente está repetindo aí. 2 sobre 5 tem 3. Então, você põe esse 3 para fora do parêntese, aplicando também a propriedade da potência. Isso aí divisão de potências é o mesmo que potência de uma divisão, certo? Bota o 3 para lá de fora e repete 2x menos 1, não esquecendo de botar o parêntese. Esse parêntese vai lembrar vocês de multiplicar o 3 pelo binômio 2x menos 1. Se não botar o parêntese, você acaba multiplicando o 3 só por 2x e esquece o menos 1. Aqui também você bota 2 vezes 2x. Aí tem um detalhe importante. Olhe para a base. Será que foi o mesmo caso da letra A? A base no primeiro membro é igual à base no segundo membro? Percebe aí? É igualzinho, né, gente? Claro que não. Você tem 2 quintos e do outro lado você tem 5 meios. Então, o que a gente vai fazer? Vamos inverter uma das bases. Se eu conseguir inverter uma das bases, aí eu consigo a igualdade. Ou você inverte, você tem 2 quintos, sobe o 5 e desce 2, e do outro lado você tem 5 meios, sobe o 2 e desce o 5, ou você mantém a primeira e inverte a segunda. Eu vou preferir inverter a segunda fração.
Vou manter o 2/5, já te explico por quê. E aí repete o expoente. 3 vezes 2x, 6x. 3 vezes menos 1, menos 3. Vai logo multiplicando. E aqui você inverte 2 sobre 5. O que acontece quando eu inverto a base? O expoente tem que automaticamente mudar o sinal. Aí fica menos 4x, entendeu? Que eu já pensei logo no passo que virá depois. Então, preferi deixar o 4x negativo do que ter que trocar o sinal do 6x e do 3 ao mesmo tempo. Não esqueça, a base onde você inverteu, o expoente tem que mudar de sinal. Isso aqui é aplicando a propriedade, propriedade nem digo tanto, né? Mas é quando você tem uma potência com expoente negativo. Você é obrigado a inverter a base, a trocar a base do expoente. Agora as bases estão iguais, percebe? Ó? Ficou 2/5 e do outro lado também ficou 2/5. Mas na condição de que eu inverti e automaticamente simultaneamente mudei o sinal do expoente. Consegui igualar as bases, então eu já estou na metade do processo, já finalizando o processo de resolução dessa equação. Olha, bases iguais. Sempre que você chegar nessa etapa, aí você esquece as bases e pega só os expoentes, porque é lá onde está a nossa incógnita, que nós temos que descobrir. Por isso que é equação exponencial. O x está no expoente. Então, qual vai ser o valor de x? Então, os expoentes também devem ser iguais. 6x menos 3 tem que ser igual a menos 4x. Não escreve mais a base, só os expoentes. Repete o 6x, traz o 4x para o primeiro membro e o menos 3 para o segundo, trocando os sinais. Gente, 6x mais 4x é 10x. 10x igual a 3. Quem é x? X implica dizer que x é igual a 3 sobre 10. Mais um já foi, agora vamos para a letra F. Você já viu que você tem radicais na letra F. Olha, se fosse só assim mesmo, raiz quadrada de 25 elevado a x e raiz quadrada de 5, era só elevar o primeiro e segundo membro ao quadrado, mas o teu livro tem a raiz cúbica. Então, eu vou arrumar aqui, certo? Digitei e esqueci do 3. Vou colocar o 3 aqui, porque lá no livro tem a raiz cúbica. Então, agora não tem como você elevar tudo ao quadrado e eliminar a raiz. Ou elevar tudo ao cubo e eliminar a raiz. Aí a raiz ia continuar existindo aí. Então, no segundo membro, né? Que no primeiro dava para eliminar. Mas a gente tem que eliminar resolvendo a mesma equação. Aqui, gente, eu vou relembrar a história dos alunos aqui, né? Sempre eles chegam com esses macetes que eu acho tão engraçadinho, que é a história do sol. Aí, ó como eles explicam. Eu achei bonitinho, então tô colocando aqui para vocês também. Aí, imagina um sol. Quem tá tomando banho de sol? Só os índices. Quem são os índices? O 3, que está bem ali no Vzinho do radical, e do outro lado é o 2, que é raiz quadrada, então ali tem um 2. Aí, quem está tomando banho de sol vai para a sombra. Quem é que está na sombra ali do 25? É o x ao quadrado. Então, você pega o radicando, que é o 25, e escreve o expoente, que vai ser a fração. O 3 que está no sol vai para a sombra, porque ele fica embaixo da barra. E o x que estava ali dentro do radical vai tomar banho de sol. Você inverte, entendeu? Do outro lado, repete o 5, que é o radicando, e veja, o índice é 2, o expoente é 1. Então, fica 5 elevado, aí o 2 desce para a sombra e o 1 sobe para o sol. Entendeu? A historinha do sol, banho de sol. É bonitinha essa história. Então, continuo com ela aqui. 25 é 5 ao quadrado. Decomposto, não esquecendo do parêntese, repete o expoente fracionário, porque a gente está lidando com radical. E 5, repete o expoente também fracionário. Agora, ali você vai multiplicar os
expoentes, que é a potência de uma potência. Repete 5, multiplica os expoentes. 2 vezes x, 2x. E o 3 só repete, não é 2 vezes x e 2 vezes 3, viu, primeiro ano? Porque aquele 2 ali, tu imagina que ele tem um 1 debaixo do 2, então é 2 vezes x e 1 vezes 3. Então, só o numerador que vai receber o 2, o 3 não. Aí você viu, as bases ficaram iguais, viu aí, primeiro ano? O algoritmo que usamos na letra F para poder igualar as bases. Aí, depois que as bases já estão iguais, vamos igualar os expoentes para descobrir o valor do x. Senhores, é só pegar o livro e responder as questões. Vocês vão conseguir. Eu tenho certeza, a matemática requer muito exercício, vai dar tudo certo. 5, você bota 5 não, você pega só os expoentes. 2x sobre 3, que é igual a 1 sobre 2. Lembra disso aí? No 7º ano, igualdade de duas razões, produto dos meios pelos extremos. 2x vezes 2, 4x. E 1 vezes 3, 3. Quem é x? X é 3 sobre 4. 4 passa dividindo. E assim a gente finaliza essa parte aqui. Então, vimos a função e a equação exponencial e vimos também a revisão de potência e revisão das propriedades também dos radicais. Agora é com vocês, né? Responder, ler o seu livro, responder as questõezinhas e ir treinando, porque vocês vão receber um simulado com todo esse assunto. O próximo vídeo que eu enviar vou falar sobre logaritmo e também de geometria. Mas eu vou trazer mais exercícios sobre esse assunto. Por favor, reveja esse vídeo quantas vezes for necessário, tá bom? Primeiro ano, a todos vocês um bom trabalho.